Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui Certo. desse congresso de psicanálise, Noel. Você também sempre arrumando Sala para se coçar. espaços e lugares para tratar de saúde mental, para tratar de temas assim interessantíssimos, né? Fala um Sim, pouco aí desse. Como é que estão os preparativos para esse evento, cara? Parabéns mais uma vez. obrigado. O nosso congresso esse ano, a gente é o primeiro congresso da Sociedade Psicanalítica de Itaboraí, que a gente recém fundou, e aí a gente está pensando esse tema, esse assunto, e como é uma temática muito falada, e eu trabalho com saúde mental, tanto em escola quanto em consultório, e eu escuto sempre muito uma frase dos pais, né, de alguns alunos que eu atendo, quando tenho que atender o pai para fazer uma acolhida, para tentar fazer um diagnóstico hipotético, eles falam assim: poxa, na minha época não tinha isso. Não tinha TDAH, não tinha TOD, não tinha TEA. E quando alguém fala na minha época, eu já sei que aquela pessoa está presa a um tempo passado, né? E eu falo: pois é, a gente hoje tem ciência suficiente para nomear aquilo que a gente rotulava. Então, aquele menino levado, aquele menino que não conseguia aprender, ele não é burro, ele tem um espectro. Aquele que é abusado, ele tem um TOD. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, ciência para nomear, dar nome e prescrever um caminho para que aquele indivíduo possa ser inserido em sociedade. E a grande temática é o autismo, né? Que é uma questão que não é nova, mas a nível de diagnóstico ainda é muito novo, muito engateante ainda. E a psicanálise, ela é, como todas as áreas de humanas, tem a sua especificidade. E embora a gente não despreze o fato de que o autismo é um transtorno mental classificado no CID-11, né, como uma questão de medicina, de saúde, a psicanálise tem um olhar bem diferente para essas questões. Sem desprezar a questão científica, nós não olhamos para a patologia ou a sua nomenclatura, nós olhamos para o sujeito. Então, para a gente faz pouca diferença se é um autista, se é um esquizofrênico, se é um epilético, se é um negro, se é o sujeito. E o sujeito, ele não é portador de nenhuma deficiência, nem muito menos de necessidades especiais. Ele é um sujeito que se constitui enquanto sujeito e que precisa que essa sociedade ofereça espaço para ele ser sujeito enquanto ele é sujeito. Então, a diferença do nosso congresso, do olhar psicanalítico, é o seguinte: nós não vamos falar do autismo, não vamos tratar as classificações, embora a gente vai ter uma neuropsicóloga lá, depois eu vou falar sobre eles, que vai falar dos diagnósticos, mas do sujeito. Você pode me perguntar, mas um autista se constitui como sujeito? Sim, como sujeito autista. E aí, a psicanálise não sabe nada de autismo, como não sabe nada da vida indígena, não sabe nada de homossexualismo, não sabe nada de esquizofrenia. Quem sabe sobre autismo é o autista. Então, é no autorrelato, é no que o autista fala de como ele sente, de como ele pensa, de como ele tem tesão, de como ele pensa a vida, que a gente vai ficar conhecendo o sujeito autista. E dentro desse sujeito autista, existem vários sujeitos autistas. Então, é um olhar, né, bem especificado. Entretanto, todos nós da área de humanas reconhecemos que, seja o que for que tem que ser acolhido ou tratado, depende do termo que você queira usar, não cabe mais a ideia de que não seja um trabalho multidisciplinar. Então, nós temos ali duas pessoas que vão falar: a doutora Viviane Morelli, que é psicóloga, neuropsicóloga, psicanalista, e a doutora Fernanda Moreno, que é professora de educação física e psicomotricista, que trabalha na Clínica Escola do Autista em Itaboraí. Elas coordenam o trabalho. Então, lá, quando você, lá em Itaboraí, porque eu moro lá, né? Lá tem duas clínicas e escolas no momento. Então, quando você tem um diagnóstico de TEA, né, dependente do espectro, você se cadastra na fila da escola, porque quando vem o laudo, vem uma coisa que a gente chama de chaveirinho, vem um montão de outras coisas juntas. Então, normalmente, um laudo de TEA tem 6 terapias. Psicoterapia, se for espectro 3 tem aba,
tem a questão da fonoaudiologia, da nutrição, da fisioterapia. Então, normalmente, um pai de autista tem 6 ou 7 terapias para fazer. O que ele tem que fazer? Ele mora em Tanguá. Então, segunda, ele vai em Caraí levar no nutricionista. Quarta, ele vai na Barra levar no fono. Então, ele não consegue. Não conseguindo, esse sujeito fica sem se desenvolver. E nessas clínicas escolas, você chega lá no seu dia marcado, o seu filho passa por todas essas terapias. É um tempo menor, mas em compensação ele tem a psicopedagogia, ele tem a fonoaudiologia, ele passa por todas elas ali para que ele possa, então, se desenvolver. Por isso que a gente vai ter uma psicomotricista que vai trabalhar a questão ela também é personal organizer, né, que vai trabalhar como que é o mundo do autista na questão da organização dos brinquedos. E todos são psicanalistas, menos a psicomotricista. Uma psicopedagoga clínica, que é onde o autista ele não tem o reforço escolar que tem uma criança que não é autista, que você pega uma professora, tem que ser uma psicopedagoga clínica. Então, de posse do laudo, um psicopedagogo faz um PEI, que é um projeto de educação individualizado, para que aquele cérebro, aquela estrutura possa aprender uma equação do segundo grau dentro daquela condição cognitiva. Então, o psicopedagogo clínico é a pessoa que faz isso. Uma advogada, que é psicanalista, que também é da nossa equipe, né? A gente tem uma equipe bem interessante. Nós estamos fundando aí a nossa sociedade. Eles são professores dos cursos também de psicanálise, que vai falar das leis, que são muitas leis, porque o autismo ainda está no mesmo patamar das outras inclusões, né? E por ser uma coisa muito recente, há uma necessidade de inclusão. Por exemplo, eu trabalho com educação e tenho que convencer um professor, que é um absurdo, de que não é comportamento a estrutura. Então ainda se acredita que é um comportamento, e que comportamento pode mudar se deixar de castigo, se o pai bater, se o pai for presente. Não, tem coisas que são de comportamento, tem coisas que são estruturais. Claro que as questões estruturais provocam um comportamento diferente. Então a gente tem a doutora Regiane Faria, que é advogada e psicanalista, que vai falar das leis. A doutora Karen, que é psicopedagoga, vai falar da questão de como que essa pedagogia, né, lida com o sujeito autista. Eu vou falar um pouco da psicanálise do autismo e a doutora Viviane vai falar sobre a clínica com autismo, como é que funciona, e sobre diagnósticos, né, de autismo. E aí uma coisa aqui para eu te dar a palavra, você falou no seu roteiro inicial da sua mãe, né, que fala que fizeram empréstimos na conta dela, e a nossa tendência a olhar para um idoso, eu sou um idoso, eu tenho 60 anos, é achar, como disse o Arnaldo Antunes, que ele é um velho gagá. E o velho gagá, cientificamente, algumas doenças como esclerose múltipla, ou o próprio Alzheimer, demência, são doenças que vão acometer as pessoas a partir dos 60 anos. Então, a grande questão é não validar esse discurso. Se não surgir uma notícia nova, né, que balize esse discurso da mãe do Flávio, ela vai ficar como uma velha gagá. A psicanálise não vê assim. Eu atendo uma paciente esquizofrênica. Então, na psicanálise, você atende esquizofrênico e você não pode, de forma nenhuma, fazê-lo sofrer mais. Então, são 2 sofrimentos. O sofrimento por ser esquizofrênico ou por ser idoso, e o sofrimento de ninguém acreditar na sua narrativa de dor. Então, é um sofrimento muito grande. Então, imagine a mãe do Flávio, porque ela é uma idosa, ninguém acredita no discurso dela e a faz supor que ela só foi enganada porque ela é uma idosa. Então, a psicanálise se assenta diante de um esquizofrênico, de um psicopata, de um neurótico, de um bipolar, de um narcisista, acolhe o seu discurso, né? Não concorda nem discorda, ouve esse discurso, ele vai sair falando assim: você foi a única pessoa que me ouviu sem me interromper, sem fazer juízo de valor, sem dar conselho, que a psicanálise não faz nada disso. Então, a psicanálise do sujeito autista é o grande diferente. Nós não vamos falar de autismo, não tem o nome ali, nem da OMS, nem dos CIDs, vamos falar do sujeito autista. Na verdade, a gente vai levar um autista também para dar uma fala, para ele dizer para a gente, falar um pouquinho para a gente sobre o que é ser um sujeito autista. Muito boa, muito boa abertura aqui das considerações do Noel. E aí, lembrando mais uma vez que nós teremos, além do Noel Jorge participando desse workshop, desse congresso,
a Viviane Morelli, Karen Antunes, Regiane Mendes e Fernanda Moreno. É uma equipe multidisciplinar, não é isso? Temos mais duas pessoas, que é o Léo, que vai trabalhar com a tecnologia, e a Silvinha Rezende com a mídia. É multidisciplinar. A gente queria encaixar ali uma nutricionista, uma fono e uma fisioterapeuta. Existe a comprovação científica, né, de que alguns toques, alguns tipos de alimento, mas o tempo de hotel é muito curto. Aí num próximo que será de 2 dias, mas o próximo já tá bolado na minha mente, vai ser sobre o uso de medicação, né? Psicanálise, o uso da medicação, que é um problema contemporâneo, né? Eu até brinco, né, que eu tenho saudade, eu sou pastor também, né? Embora não goste desse nome, eu tenho saudade meu bairro tinha muito botequim, né? Por Esperança. Hoje não tem botequim, só tem farmácia, barbearia e igreja. Isso para mim é um sofrimento muito grande, porque os três se alimentam, né? A barbearia para a gente ter uma clínica, a farmácia para medicar o neurótico, o patológico, e a igreja para deixar o cara mais doido, né? Então, num certo sentido, evidentemente, né? Num certo sentido, evidentemente, do que a gente vive aqui. Então, na clínica, eu há muitos anos fiz um trabalho aqui na Clínica Ego, há muitos anos, quando era permitido ter ambiente de psiquiatria hospitalar, assim, com população, que 80% das pessoas que estavam ali eram oriundos de igreja, né? E de igrejas evangélicas. Gente esperando Jesus voltar, gente com coque, gente vendo um montão de coisa. Então a gente sabe que a religião, a espiritualidade é uma parte importante da vida humana, tem uma contribuição maravilhosa, mas ela também é um veículo de manipulação, de coerção, né, de enlouquecer. Então a gente perdeu na sociedade essa pluralidade. A gente só tem farmácia, que cada dia, né, somos a sociedade que não quer sofrer. Eu me lembro que o meu professor de psicologia, na graduação em 2000, ele escreveu um livro com Leonardo Boff. O nome do livro é Dores que nos Transformam. Ele disse que a maior dádiva que o ser humano teve de Deus não foi a vida, nem foi o sol, foi a dor. Não o sofrimento. Sofrimento é diferente de dor. Sofrimento é o que você faz com a dor. Sofrimento é eu ter que fazer, que eu tô com uma pessoa ali acompanhando a Sheila, que vai fazer uma cirurgia nos 2 joelhos para botar prótese, e ela tá 5 anos na fila para fazer a cirurgia. Isso é sofrimento. A dor é no joelho. O sofrimento é aquilo que ela passa para tentar curar a sua dor. Então ele fala que a dor é uma linguagem não verbal do corpo para te informar que você precisa parar o carro na oficina e fazer uma revisão. Só que a gente é uma sociedade, ele usava até uma igreja que tinha na placa, pare de sofrer. Ele diz que a gente tem uma sociedade que não quer sofrer. Então vai para o analgésico. Aí ele fala que a maior dor é a dor de não querer sentir dor. Então o analgésico faz todo sucesso, só que o analgésico ele elimina o sintoma. A causa da sua dor de cabeça, a causa da sua dor nas pernas, a causa da sua dor no estômago, nenhum analgésico identifica. Mas a gente não quer sofrer. Então a gente, na verdade, procura os ambientes religiosos, vários ambientes, para tentar não sofrer. E aí fica mais esquizofrênico do que quando chegou. Mas a questão importante é esse olhar que a psicanálise tem para o sujeito autista. E aí ele tem o lugar de fala, porque só ele sabe o que é ser autista. E também essa questão de como que esse sujeito se constitui. Então, você pode pensar, mas ele tem uma visão de mundo diferente. Claro, eu não vou aqui entrar na questão científica, até poderia, mas eu diria que ele vê o mundo de uma outra forma. Então, a gente tem ali o Luca, que é netinho da Sheila, ele vê um animal, ele pega o animal, abraça o animal. Pode ser com um animal, qualquer um. Ele vai lá, abraça o animal. Ele, tirando a questão da autorrelação, né, que a palavra seria autoerotismo em 1911, mas como autoerotismo era uma palavra muito freudiana e poder remeter à sexualidade, ficou autismo, né? É uma relação para si, consigo mesmo. Então, o de fora ameaça, né? Então, a sociabilidade, essas coisas todas. Mas a gente tem que pensar, e eu gosto de pensar assim, eu não vou citar todos, mas eu penso que o evento Sócrates, a filosofia socrática, que pensa a vida humana, eu penso que o advento de Jesus Cristo, o advento de Constantino, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e o advento da tecnologia e a descoberta da roda fizeram o mundo, né, e
a 360 graus de mudança. Mas eu imagino que a partir desse século, desse meado de século, e eu vou fazer um paralelo que eu estava vendo um filme de Bang Bang de 1870 no oeste americano, e a grande discussão era a chegada da ferrovia, do mundo novo. E aí os pistoleiros queriam confiscar as terras dos donos de terra, porque ia passar a ferrovia ali, um mundo novo, porque a ferrovia chegou. Nós estamos diante de um mundo novo, e um mundo que vai inexistir o sujeito normal. Daqui para frente, todos os diferentes que sempre foram encaixotados vão surgir. Todos os diferentes. A psicanálise já fala, não tem normal, não tem certo, não tem errado, tem só o diferente. Então todos aqueles diferentes que ficaram embotados por uma série de razões, não estou falando de comportamento não, estou falando de estrutura. Por exemplo, se você pegar qualquer hospital de psiquiatria do século passado, internava qualquer pessoa como louca porque não tinha diagnóstico. A gente vai ter um mundo do diferente. E o sujeito que me ajuda a voltar ao Éden antes do pecado é o autista. Porque ele vê um animal, uma cobra, ele não tem aquela coisa que a gente tem de matar a cobra. Ele vai abraçar. E você fala assim, mas que sujeito é esse? Que está cagando e andando para dinheiro, que tem uma rotina rígida, se você deixar ele como uma pessoa 10 dias, você tirar aquela pessoa, ele fica desesperado. Que sujeito é esse? É um sujeito novo, mas um novo no sentido de neos, novo no sentido de qualitativo, ou seja, o novo que vem mostrar para esse sujeito, né, constituído sujeito historicamente, dentro da religião, da família, da moral, da ética, como você falou da cor do Papa aí, nessa questão de classificação social, que vem mostrar que vem mostrar para esse sujeito que a vida está muito além disso. Então, o sujeito autista, ele é direto, ele é lúdico, ele é um certo ponto de inocência, mas não é que seja isso, é o mundo dele, né? Então, a gente precisa se preparar. Eu falo isso para os professores, numa sala de aula com 25 alunos, não vai mais poder chegar na lousa, encher de escrita, para que os 25 copiem e ouçam a explicação. Não, são 25 pessoas, 25 sujeitos diferentes, 25 cérebros diferentes, 25 formas de aprendizado diferentes, portanto, eu tenho que ter 25 metodologias diferentes. Em vez de uma só, o cara vai na lousa e dá a mesma prova para todo mundo, um tirar 10, um tirar 9, um tirar 0. Isso é um desrespeito à condição cognitiva, mental daquele sujeito. Agora, a gente precisa ter condições de diagnosticar isso, de laudar. Você está vendo esse sujeito aqui? Ele aprende dessa forma, ele é visual, ele é tátil, ele é auditivo, ele é sinestésico, né? Ele aprende com a leitura, ele aprende copiando, né? Então, a vida, com o advento da tecnologia, ela vai começar a surgir uma vida desconhecida dessa vida que a gente chama de humana, que na verdade ela é inumana, porque ela é preconceituosa, ela é seletiva, ela é indiferente. E o sujeito autista vem trazer todas as questões que nós tivemos até hoje como certas, normais e absolutas para a mesa, para uma discussão. Que sujeito é esse? Aí tem uma questão importante. Ainda hoje, todas as terapias tentam encaixar o autista no mundo do outro. Então ele tem que se comportar como a outra criança. Não, a psicanálise não é assim. A psicanálise ela não educa comportamento, porque não tem um comportamento normal. Então ele precisa de receber da minha sociedade um espaço para ele ser sujeito autista. E aí, o sujeito que tem TDAH precisa receber de mim um espaço para um sujeito com TDAH. O esquizofrênico também, assim vai. Então, não tem um padrão de comportamento ou um modelo de ensino que eu vá encaixar várias pessoas diferentes. Isso é tão violento quanto o racismo. Então, a gente precisa olhar. O olhar psicanalítico é o seguinte: esse sujeito é esquizofrênico. Ele se constitui assim por uma questão cerebral. Então ele não tem que se comportar como um sujeito que não é esquizofrênico. Ele tem que ter espaço na sociedade para ser um sujeito esquizo, né? Um sujeito autista.
Esse sujeito, ele é um sujeito como outro sujeito qualquer. A questão é que ele se constitui um sujeito diferente dos outros sujeitos. Mas todos os sujeitos, se a gente fosse pensar a nível até filosoficamente, teologicamente, todo sujeito é diferente do outro sujeito. Não tem ninguém, né? Mas a gente tem um padrão sociológico que molda, né? Que catequiza todo mundo na mesma performance, como se todo mundo tivesse as mesmas condições cognitivas, né? Por exemplo, eu tenho alunos que têm QI 17 e tenho aluno de QI 135, que é gênio. Então, esse de 135 vai aprender uma equação do primeiro grau em 1 minuto, o outro vai aprender em 10 anos, porque ele tem QI 17. 17 é baixo do baixo do baixo, é quase um ágio, né? Ele é muito baixo, mas ele vai se desenvolver, mas dentro da condição estrutural dele, né? Então eu tenho vários alunos com alta habilidade. O que é isso? O sujeito aprende sozinho, não precisa mais ensinar. Aí ele é bom de números. Você vai ver um garoto de 9 anos que conhece todos os números, faz a conta, 1 milhão vezes 1 trilhão, aquilo é alta habilidade. Ele não é um gênio na superdotado, ele tem uma habilidade em alguma área que ele mesmo consegue. Aí eu vou colocar esse aluno na sala e vou dar a mesma prova para ele, mesma matéria. Aí já tem as áreas que ele não tem tanta habilidade assim. Até falei para um pai, né? Meu filho é superdotado. Não é superdotado, ele tem alta habilidade. Ou seja, o que é alta habilidade? É numa área, no máximo 2. É bom de geografia, é bom de números, é bom de tecnologia, mas nas outras ele capenga. Né? Já o superdotado, não. Então você vai ter que ter esse menino tem alta habilidade? Tem. Então o que a gente vai fazer aqui para ele? Qual é o PEI? Então a gente tem aí, né? O CID-11 foi publicado, vai ser publicado no Brasil, já foi publicado, vai sair no Brasil. A gente vem com mais de 300 novas síndromes oriundas da tecnologia e a gente, então, precisa caminhar nessa direção, do acolhimento do outro, independente de quem é esse outro.